بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Caros irmãos e irmãs, nesta sessão falaremos sobre o princípio que rege todas as transações comerciais. Dizermos que são lícitas, em princípio, todas as relações comerciais financeiras, ou seja, as transações ligadas às compras, vendas e qualquer tipo de natureza, Allah subhanahu wa ta'ala tornou isso lícito para que as pessoas possam adquirir as suas necessidades e os seus desejos dentro dos limites estabelecidos, desde que não sejam coisas proibidas a sua comercialização, como aquilo que nós consideramos como o ilícito por si mesmo, ou o haram. O ilícito por si mesmo é tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu através do seu livro sagrado ou através dos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, o consumo de carne suína. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o consumo de carne suína, não só no Islã, como também nas religiões que antecedem o Islã, como, por exemplo, o judaísmo e o cristianismo. Então, o Islã proíbe o consumo de carne suína. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala diz: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخر الآية. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, diz: حرمت عليكم الميتة. Está-vos proibido o consumo de carniça, isto é, um animal morto. Por exemplo, um animal morto é aquele animal que morre naturalmente sem que alguém o abata. Por exemplo, um carneiro, um boi, uma vaca, um bode morre naturalmente sem que alguém abata a ele. Então, este tipo de carne está proibida o seu consumo. E assim como o consumo de sangue fluido, e assim como a carne suína. Então, aqui está a proibição do consumo da carne suína. Então, esta é a primeira coisa que nós vamos considerar aqui como o ilícito por si mesmo, ou aquilo que é haram por si mesmo, por natureza. E nós falamos também de animais mortos. Animais mortos são aqueles animais que morrem naturalmente, ou não são sem ser sacrificados, ou então alguém cause a morte deles mesmo sem ser o sacrifício, como o versículo B escreveu, quando diz: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Ou aqueles animais que são abatidos invocando o nome de outras divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala. والمنخنقة, e aquele animal que morre enforcado. والموقوذة, e aquele que morre através de uma batida. والمتردية, e aquele que morre por um golpe ou por uma queda. Por exemplo, o animal está no alto e cai, morre. والنطيحة, e aquele que foi enchifrado com seu próprio irmão. Isto é, outro animal enchifrou com seus chifres e ele causou a sua morte. وما أكل السبع, e aquele que é consumido por um animal de feira, إلا ما ذكيتم, somente aqueles que vocês encontrar enquanto ainda está em vida e consegue abater. Então, se ele morrer nessas
situações que o versículo cita, este animal se torna haram o seu consumo e tudo o que deriva deste animal. Por exemplo, se alguma substância deriva desses animais, por exemplo, como a banha do porco, a calabresa, a bacon e outras coisas, ou do animal morto mesmo que não seja porco, que foi morto ou que morreu por essas situações que nós citamos, então tudo o que deriva dele também é considerado como haram. Também outra coisa que pode ser considerado como haram, ou seja, ilícito por si mesmo, como, por exemplo, as drogas e assim como o consumo de bebidas inebriantes que causam danos de saúde. Então, o consumo de drogas, o consumo de bebidas inebriantes, tudo isso causa também danos morais. Então, isso tudo também está proibido o seu consumo. Outra coisa que é proibido, ou que pode ser considerado como, por exemplo, ilícito por si mesmo, é a venda de algumas substâncias pornográficas, como filmes pornográficos, ou também mesmo aquelas mulheres que exercem, por exemplo, a prostituição em troca de dinheiro. Então, este tipo de práticas são práticas proibidas no Islã. E outro tipo de substância ou outro tipo de produto que pode ser considerado como um produto ilícito por si mesmo é, por exemplo, a venda de estátuas que são adoradas além de Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, alguém fabrica estátuas, imagens, e ele vende para, por exemplo, igrejas ou algo parecido. Então, e essas imagens, essas estatuetas são usadas para adorar elas, além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, tudo o que resulta dessas estátuas como um rendimento financeiro para o consumo no Islã é proibido. Então, é tudo o que o Islã proibiu por sua natureza, por ser uma coisa ilícita. Repito aqui, primeiro é o consumo de carne suína, o consumo de animais mortos, aquilo que nós consideramos como carniças, e tudo o que deriva desses tipos de animais, e assim como porco, o consumo de droga e assim como drogas e assim como bebidas inebriantes, tudo também é haram. A prática de imoralidade, como, por exemplo, a prostituição e venda de materiais pornográficas, tudo isso é proibido, além das estátuas que são fabricadas para se vender e as pessoas adorarem ao contrário de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, tudo isso é o que se refere de ilícito por si mesmo, é aquilo que é haram por natureza. E o que é ilícito adquirido? Então, este é o ilícito por natureza. Então, em contrapartida, existe aquilo que é ilícito adquirido. Então, a pessoa adquire, por exemplo, uma coisa que é halal por natureza, mas deixa de ser halal por meio que foi adquirido. Por exemplo, trata-se do capital ilícito que se converte em ilícito por investi-lo ou aquilo que prejudica as pessoas e a sociedade, assim causa a proibição. As causas da proibição são, por exemplo, vamos lá dar aqui exemplo, uma coisa que é lícita, mas pode se tornar ilícito. Uma coisa que é ilícita e pode se tornar ilícita, essa coisa, por exemplo, alguém adquire um produto roubado. Aquele produto por natureza, por exemplo, venda de sapatos. Ninguém vai dizer que é proibido no Islã, mas se, por exemplo, os sapatos forem roubados, aquilo que nós conhecemos bem aqui no Brasil como mercadoria roubada, desviada, porque tem algumas quadrilhas que cercam caminhões de cargas e roubam aqueles produtos e colocam no mercado
para vender a preço baixo do mercado. Então as pessoas adquirem isso. Então isso se torna o quê? Se torna um produto que foi adquirido ilegalmente, embora seja um produto lícito, mas se torna ilícito por causa da forma como foi adquirido, acaba afetando. Então o Islã proíbe o consumo deste tipo de produtos. Produtos de origem ilícitas são proibidos o seu consumo dentro do Islã. E, neste caso, nós falaremos vários tipos de coisas que podem se tornar ilícito para adquirir. Então, já demos exemplo disso. Existem muitos outros exemplos que podem se enquadrar nesta lista. Não só coisas roubadas, como também, por exemplo, aquilo que é adquirido por um meio ilícito, embora que essa coisa seja lícita. Como, por exemplo, aquele desviar uma coisa que era para um certo fim e a pessoa acaba usando para uma outra finalidade. Falamos aqui de roubo. Existem coisas como, por exemplo, desviar algo também, surrupiar aquilo que é o bem comum, que poderia ser para o uso de todos os cidadãos, mas a pessoa acaba adquirindo isso de uma forma assim ilícita. Então, embora que aquele produto seja lícito por natureza, então acaba se tornando um produto ilícito. E este tipo de produto, embora seja lícito, mas é proibido por causa da forma que foi adquirida. Então, a usura, por exemplo, a especulação, a venda de um produto desconhecido, a apropriação indébita, os jogos de azares, as apostas, tudo isso faz parte de coisas proibidas e falaremos para cada tipo dessas coisas de uma forma assim individualizada para podermos explanar as sentenças islâmicas sobre esse tipo de práticas, o que eles podem resultar no que tange à comercialização ou então intercâmbio entre as pessoas. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين